força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is another world. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is another world. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar Histórias Reais e do Sucesso do BNI. Para vocês que nos acompanham, a ideia aqui é que vocês tenham uma ideia de vivência do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. Recebendo aqui a Gleice Oliveira, de Itapetininga, da equipe BNI Pride, que já existe, vai fazer agora em dezembro 6 anos de existência. E ela vai contar um pouco da história dela e da vivência dela de BNI. Gleice, obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho desses momentos que a gente vive dentro do BNI. Me fala como foi esse convite que você recebeu, como que você ouviu falar do BNI, o que é que você pensou logo de cara? Me conta um pouco dessa história. Eu acho que eu não vou ser muito padrão, sabe? Porque eu tava louca para ser convidada para ir na reunião do BNI. Eu já tinha ouvido falar, né? Eu, antes de empreender, eu trabalhava em uma empresa e nessa oportunidade eu ouvi falar sobre o BNI. E quando eu comecei a empreender, a gente estava participando de um evento de network e quando o Josinei, um membro, né, que é desde o começo da Pride, ele falou, quer ir participar dessa reunião? Eu falei, quero, claro que eu quero. Era tudo que eu estava querendo. E naquele momento já falei, não, eu tô indo porque eu sei que eu vou ser uma membra do BNI. Que maravilha, Não é o comum, né? O comum as pessoas às vezes vão 1, 2 vezes. Mas e por que essa tua vontade de participar do BNI? O que é que você já sabia? Que era relacionamento, né? E a partir do momento que a gente tem um grupo de pessoas, eu sempre brinco, eu falo lá no restaurante que eu falo que a gente nunca cresce sozinho, né? Então eu nunca me imaginei sozinha e empreendendo muito menos. Então eu sempre acreditei que eu precisaria estar em um meio para que eu evoluísse como pessoa, para que depois eu pudesse evoluir como profissional. Então, eu já entendia que isso era importante para a minha vivência empreendedora. Então, acho que isso que me fomenta todos os dias e eu ser apaixonada por pessoas, né? Porque eu sempre acredito que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas quando a gente está acompanhado, a gente vai muito mais longe, na verdade, né? Isso é a verdade. E me fala, qual foi... Você, como a equipe Pride é uma equipe híbrida, né? Ela tem uma presencial no mês, as outras são online. Você, a primeira vez, foi numa presencial ou foi numa online? Na verdade, eu fui num Business Day, né? Que é o dia que a gente chama bastante convidado, é chamado o dia do convidado, né? Sim. Pelos membros. Então, era um dia que a casa estava muito cheia, estava muito lotada. Então, eu fui nesse dia que eu fui convidada, né? E ali eu já tinha certeza, né? Na verdade, acho que foi a nossa primeira entrevista, foi você até que fez a entrevista comigo, né? Tinha acabado de chegar em Itapetininga também. Então, eu falo assim, que ali a minha cabeça já foi mesmo para, poxa, eu vou conhecer isso, mas é disso que eu quero fazer parte, é isso que eu preciso. E ali, na verdade, só agregou mais, né? Ele só me trouxe mais o conhecimento, a parte da educação contínua, que às vezes a gente no empreendedorismo, a gente acaba ficando à mercê do nosso dia a dia, né? E a gente acaba não estudando, a gente não busca outros assuntos, a gente fica naquela rotina do dia a dia. Então, aquilo me chamou muita atenção, foi um momento de educação, assim, que foi muito bacana no dia.
que falou muito sobre empreendedorismo, isso eu guardo até hoje. Falou sobre não estar sozinho, sobre o relacionamento. Eu falei, poxa, eu acho que eu vim no dia certo e na hora certa, na verdade. E com a vontade certa. Falaram para você, então, nesse dia, né? A reunião conspirou a favor. Tudo foi a favor. Concorda que você já foi com o pezinho, né? Já dentro, né? Então, Sim. Aí facilita um pouco, foi mais né? fácil, na verdade, Facilita. né? Eu falo que quando a gente tá no mundo fora e a gente consegue entender que a gente precisa de outras pessoas pra gente evoluir, a gente já vai com uma mentalidade mais aberta. Não é valor, não é... Porque eu falo assim, que as pessoas às vezes assustam, né, com o valor. E eu falo que aquele valor, quando você vai com uma mentalidade aberta, ele é um investimento para sua empresa. Sim. E é o que eu sempre coloco. Eu falo, pessoal, vocês não estão investindo, vocês não estão pagando para um grupo. Não, vocês estão investindo dentro da sua empresa, no seu conhecimento, no seu relacionamento, nas pessoas que vão agregar para o seu crescimento próprio. Então, isso eu coloco muito, assim, no dia a dia ou em tudo que eu vou fazer também. Eu acho que a grande virada de chave, Gleice, para o membro é quando ele consegue perceber que BNI é uma ferramenta. Uma ferramenta para ser utilizada dentro da empresa dele. Então, é a máxima naquela que você vai para a reunião e aí você se despede no final dizendo assim, eu vou embora porque eu tenho que ir trabalhar. E aí eu falo, uai, você fez o que até agora? Se não trabalhar para a sua empresa. Porque todos estão ali representando as empresas. Então, você trabalhou hoje, que eu sei, Sim. que você teve reunião hoje, às 6:30 da manhã você já estava trabalhando para a Cachaçaria Água Doce. Porque você está representando ela dentro do BNI. Então, essa é a grande virada de chave. Muito para as pessoas que falam às vezes assim, eu não vou conseguir continuar porque eu não estou com tempo. E eu fico triste quando eu escuto esse argumento, porque me vem na cabeça, e qual o tempo que ela vai ter para a empresa dela? Sim, Né? é uma soma, na verdade, né? Porque eu falo assim, que enquanto você está dentro da empresa, você olha as coisas de uma maneira. Né? Quando você está trabalhando fora, num ambiente diferente, o seu olhar torna-se outro. E sem falar as oportunidades, né? Porque ali você tem um contato com pessoas que elas agregam, ou às vezes elas também não agregam, mas elas te trazem aprendizado, né? Porque a gente tem dois caminhos. Ou a gente aprende a ser como, ou a gente aprende a não ser como. Né? Sim. Então, quando a gente está nesses ambientes, é quando a gente aprende cada vez mais. E é isso aí, é uma parte da nossa empresa, né? Como eu sempre brinco, eu falo pro pessoal, tem aquela carreta, né? Tem a parte da frente, tem a parte de trás. E uma não anda só, a da frente até anda sozinha, mas ela é muito pequena, ela é curta, né? E quando ela agrega, ela fica como? Ela fica um montante, ela fica muito maior, ela pode carregar muito mais coisa, ali tem muito mais bagagem, ali tem muito mais aprendizado, ali tem muito mais doação, né? Porque ela não torna-se tão sozinha e não tão pesada. É né? uma verdade. Quem era a Gleice antes do BNI? Qual foi essa transformação? Houve uma transformação? Sempre há, né? A gente sempre tem que estar preparado para essas transformações, mas eu acredito que a maior delas seja o doar-se ainda mais, né? A cada dia você aprender a conviver com pessoas diferentes, de empresas diferentes e saber que a gente faz parte daquilo e que a gente pode contribuir para aquilo, né? Porque nem todo mundo precisa ser igual. A gente precisa entender o quão o outro é diferente para a gente doar-se ainda mais. Então, eu falo que a cada dia o doar, o estar junto, né? A gente sempre fala muito do Giver's Gain. Então, isso é uma coisa assim que me move a cada dia e a cada dia eu consigo evoluir com isso, que eu gosto muito, na verdade. Isso mudou o teu relacionamento, por exemplo, com o teu time? Super. Porque eu fico pensando, né? Quando a gente começa a fazer essa observação fora, né? E a gente leva para dentro da empresa, a gente começa a mudar o entorno da gente. Na verdade, você muda a sua vida num todo, porque não tem como você ser uma pessoa lá fora e uma pessoa aqui dentro. Você é uma pessoa num todo, né? Então, tudo que você colhe aqui, você rega ali. Então, eu falo que não tem como. É o que você falou. A gente está trabalhando a partir do momento que você está numa reunião do BNI. Não tem como você não estar. Então, você chega, você está encorajado, você fala, poxa, eu conheci aquela pessoa, ou olha, aquela pessoa pode me ajudar dessa forma, e automaticamente você acaba levando isso para o seu time, você acaba levando isso para frente. Porque é o doar-se, você não consegue doar-se pela metade. Ou você se doa por inteiro, ou você não se doa em lugar nenhum. Pelo menos é o que eu acredito, o que eu levo e o que eu tenho que fazer todos os dias, assim, na
na minha vivência quanto empreendedora e quanto na vida da gente pessoal. Então, acho que isso são ensinamentos que você, assim, soma absurdamente na sua vida. Você sabe que eu costumo dizer que eu mudei até como mãe, né? Para você ver a dimensão. Ok, eu vivo o BNI de uma forma muito intensa, porque preciso viver dessa forma. Mas eu mudei até como mãe. A minha forma de lidar com os meninos, até isso mudou. O BNI impactou a minha vida familiar. Por quê? Quando você começa a ter o olhar mais empático, junto de uma atitude positiva com os membros, você faz isso fora de casa e você não faz isso dentro de casa, não tem sentido. É o que eu falo pra você a gente não conseguir ser tudo pela metade. Não. Ou a gente é por inteiro ou a gente não é nada. Na verdade, porque aonde você é, você tem que ser da mesma forma Sim. em todos os lugares. Sim. Então, não tem como você não levar quem você é dentro da sua empresa, dentro da sua casa, até próprio dentro do BNI. Sim. Porque se você não consegue viver atrás de uma máscara ou de uma coisa que você não acredita que realmente esteja. Por isso que a gente fala, o BNI é para quem realmente entende qual é a essência dele. Se você se encaixar dentro da essência, dentro dos valores, você fica. Senão você sai. Senão você não consegue ficar. E eu falo que hoje eu só saio do BNI se alguém me tirar. Caso contrário... Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu digo que existe um período de adaptação, né? Normalmente 3 meses para um membro, né? Em que ele está muito perdido. Os 3 primeiros meses de um membro, normalmente, são 3 meses turbulentos, né? E eu sempre converso com os novatos, aviso, tá tudo bem... no sentido de pergunta, não fica com a dúvida. Você tem um time que te apoia, você tem uma regional que te apoia, aí você tem mentor, você tem treinamento, você tem programas de sucesso do membro. Não fica sem perguntar. Você pode perguntar, e pode perguntar a qualquer hora, eu falo. Pode perguntar a qualquer hora, que a gente vai te responder. Mas é normal que com 3 meses, ou ele se ambientou, ou ele casca fora. É isso mesmo, porque não consegue ficar. A pessoa que não tem na essência dela, que ela não tem no objetivo de vida dela, porque é um objetivo de vida, Sim. né? Porque ninguém constrói um negócio por construir e fala assim, hoje eu vou montar isso daqui e tá tudo certo, se deu certo, deu, se não deu, não deu. Sim. E é a mesma coisa quando você compra, eu falo que a gente compra um treinamento para sua empresa, porque é o se treinar, né? O treinar diariamente e ter outras oportunidades, né? Porque eu falo assim que naquela parte que a gente fala que a gente não tem fronteiras, né? De conhecer pessoas. Poxa, Gleice, mas por que você vai fazer 1 a 1 com uma pessoa que é lá do Paraná de restaurante? Poxa, porque a vivência é aprendizado, é o ser ou não ser, né? Então eu falo assim que são coisas que se abrem pra gente que a pessoa não imagina, né? Então, a gente tem que aproveitar essas coisas. Eu aproveito ao máximo do que eu posso, na verdade. E o que é que mudou na Cachaçaria Água Doce? Mudou muita coisa. Mudou a forma de se relacionar com os clientes. Eu falo que hoje... Eu nunca mais estou sozinha no restaurante. Sempre tem um BNI lá dentro. Eu falo assim, sempre tem alguém para conversar, nem que seja pra gente bater um papo, para tirar uma dúvida, para... perder 1 minuto, que eu falo que não é perder, né? A gente tem esses palavreados, na verdade, que na verdade não é perdendo, é agregando aquele minuto, né? Então eu falo assim, até ex-membros que tiveram alguns problemas, não puderam continuar, a gente nunca vira um ex-colega ou um ex-BNI. A gente sempre é BNI, eu falo assim, as meninas falam assim, lá, o BNI já tá aí. Por quê? Porque a gente nunca mais está sozinho. Alguém tá lá. A gente toma uma nomenclatura que isso fortalece. E isso nos encoraja porque é um nome. Do mesmo jeito que a gente honra o nosso sobrenome, a gente tem que honrar um outro sobrenome, né? Porque é a Gleice Oliveira da Cachaçaria Água Doce do BNI. Olha que engraçado. Então, o nome da gente só vai aumentando. Sim. E isso faz toda a diferença. Porque a gente casou. É isso aí. Por né? isso que eu falo, na alegria e na tristeza a gente não se separa. A não ser que alguém mande embora, né? Falei assim, não, hoje nós não vamos mais ficar junto. Mas enquanto a gente tiver, a gente tem que estar junto e dentro da nossa empresa faz total diferença. Não só financeiramente, como
educacional, de reconhecimento, de amizade. Eu falo assim que o que mais me chama atenção, o que mais para mim é valioso é o relacionamento. Eu sou completamente apaixonada pelo ser humano e eu falo que a gente fazer parte de grupos onde pessoas têm o mesmo objetivo, têm as mesmas vontades, com dificuldades diferentes, com momentos diferentes, oscilações, mas a gente tá ali junto, a gente tá fortalecido e todo mundo tá na mesma vibe. Então, assim, é algo que não tem como a gente explicar. Eu falo que é algo que vem de dentro e que... Você precisa viver, né? Costa lá dentro, né? O coraçãozinho, ele fica ali fomentando aquilo lá. Poxa, você viu que uma pessoa não tá legal hoje? Você fala assim, poxa, aquela pessoa não tá legal. Chama ela pra... Vamos jantar junto hoje? Hoje é por minha conta. Vem aqui. Vamos comer uma porção. Não é dinheiro. É relacionamento. E isso fica. Muito. Isso vai Nossa, ficar. é o que eu tô falando. Coça o coração. Ele arde, na verdade. Quando as pessoas conseguem entender exatamente isso, que o networking, ele é construção de relacionamento, né? Muito mais do que qualquer venda. Isso mesmo. Né? Venda só é consequência, Venda na vai ser uma verdade, consequência. Ele vai chegar, ele vai alcançar outros patamares na vida dele. Mas ele precisa ter tempo para construir relacionamento. Não tenha dúvida. Você sabe que é algo que eu levo até nem elencado a isso, mas que eu tenho como história de vida, que eu falo que a minha mãe, ela sempre foi uma empregada doméstica e ela nunca teve nada financeiro. Mas ela sempre teve tudo, porque ela teve tempo, ela teve oportunidades, ela teve conversa, mesmo cansada, ela tinha tempo para ouvir e para servir aquela pessoa. Então, eu falo que isso me move todo dia, né? Eu perdi ela há 3 anos, mas isso me move e me movimenta todos os dias. Que o servir, independente de onde você tá ou o dinheiro que você tenha, você não precisa dele. Você precisa ter vontade, você precisa ter amor e você precisa ter tempo para o outro. Que, consequentemente, você passa a ter tudo. É isso. O Ivan fala, né? Tira o babador e coloque o avental, né? É isso aí. Antes de você se servir, você serve o outro, né? E essa roda gira. Mas é impressionante como as pessoas, nesse mundo louco, né? Às vezes fica mais preocupado em se servir, né? Eu preciso me servir porque, logicamente, preciso sobreviver, eu preciso vender, eu preciso que minha empresa cresça. Quando ela começa a entender que servindo o outro, tudo que ela precisa começa a acontecer, a roda gira. É que, na verdade, é uma hipocrisia nossa dizer que a gente não precisa do dinheiro, né? Sim, a gente precisa, sim. claro, a gente não entra num negócio também para perder. Mas é o que você falou, quando a gente entende que o maior valor de tudo na vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, é o servir, o dinheiro, ele torna-se consequência, né? Que é o que você falou, a roda tá girando, ela tá girando. Quando você menos espera, é o que eu falo, quando eu nunca tô sozinha, porque às vezes eu tô lá no restaurante, é aquela semana que tá parada, falo, poxa, não, que semana... Não, chega alguém e faz a coisa ser diferente, sabe? Ou falo, pô, é 1 minuto que sente ali, conversa e troca uma experiência. Faz diferença. Faz muita diferença. Me fala uma coisa. Eu sei que a gente já falou, eu poderia dizer vários porquês aí de BNI, mas eu quero ouvir de você. Por que BNI? Por conta de relacionamento. De servir, de conhecer, de ser próspera na vida do outro. Então, hoje o BNI, para mim, ele é muito mais do que estar por um empreendimento, né? Por ser uma empreendedora, não. Hoje ele é muito mais por relacionar, por conhecer, por poder disponibilizar o que eu tenho de relacionamento. E o tempo, né, Gleice? As pessoas às vezes falam assim, Gleice, mas você não vai embora? Hoje não, porque se chegar um eu tô lá, e se chega o outro eu tô lá também, eu vou ficando. Poxa, mas você não tem nada pra fazer? Tenho. Mas nesse momento o meu tempo é servir. Porque eu sei que aquela pessoa, ela não foi ali à toa, ou ela tá precisando conversar, ou ela tá precisando dar risada, ou ela tá precisando de um conselho, ou ela tá precisando só sentar do meu lado e cada um sentir a sua energia. Então eu falo assim que isso é muito grandioso. Eu falo que o BNI para mim hoje, acho que dá para sentir nos meus olhos, no meu coração, é o relacionamento. Para mim, isso daí é algo, assim, fora da realidade. Você já conseguiu entender de fato o que é o BNI? Sim, isso é muito bom. Gosto muito. Com relação aos valores, a gente
apaixonada nos valores do BNI. Eu acredito que a pessoa, para viver o BNI, aqueles valores precisam ser os valores dela também. Não pode ser só os valores do BNI. Claro. Quando você entrou naquela primeira reunião, qual valor te chamou a atenção? Nossa, que pergunta difícil. Porque eu acho que o Givers Gain, ele nunca sai da minha cabeça. Ele sempre foi, assim, algo que me motivou do começo e que não teve mudança nesse tempo todo. Falar pra você que eu tive um valor e depois eu tive outro, não. Eu acho que o Givers Gain, ele sempre foi aquele, o ganhar contribuindo, ele sempre foi algo muito gritante, até pela minha história, né, de vida, o que eu trago de aprendizado. Sim. Então, o ganhar contribuindo, ele faz muito sentido, ele sempre foi desde o início, ele continua sendo até hoje, e é algo assim que não tem como explicar, porque é apaixonante, gente. E o construir relacionamentos. Construir relacionamentos através do Givers Gain. Né? Entendeu? Por isso que eu falo assim, que é difícil você elencar outros valores, porque ali tudo engloba, né? O aprendizagem contínua, você sempre tá ali aprendendo, evoluindo. Eu falo que tudo é uma união, mas a partir do momento que você contribui, você ganha em todas as áreas, em relacionamentos, em educação, em metodologia, em tudo que você possa imaginar. A gente sabe que agora vem uma nova gestão e a Gleice agora assume como ST de novo. De novo. Ela já foi secretária tesoureira da equipe, assumiu como presidente e agora novamente assume como secretária tesoureira. E aí isso é o quê? 1 ano e meio? Vai ser 1 ano e meio no trio de liderança? 1 ano e meio. Não é isso? 1 ano e meio, isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho, porque às vezes os membros não querem, né? Não querem fazer parte do trio. Aí eu quero que a Gleice agora conte pra gente o que é aceitar novamente e já entender que vai ser 1 ano e meio, porque 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, 1 ano e meio de liderança. Por que tanto tempo na liderança? Na verdade, eu vou falar que não são todos os membros. Até eu tive esse pensamento. Mas quando eu comecei como ST, eu fui para servir, né? Eu fui para servir um membro que tinha passado por um acidente e naquele momento precisaria de alguém que ajudasse ele, né? Então, a gente precisaria servir naquele momento. E aquilo tudo faz sentido, porque é o medo, né, a responsabilidade, mas eu precisava servir. E quando veio o convite para ser presidente, você também tem aquele medo, poxa, mas como que eu vou servir aqui? Eu falo muito do servir, porque eu falo que independente de onde você tá, você tem que dar o seu melhor, né? Sim. E então veio aquele medo, aquela insegurança, poxa, como que vai ser, o que eu vou fazer? Mas eu acho que agora estamos aí indo para a reta final, né? Para a última semana dessa gestão, com o coração muito agradecido, cheio, transbordando alegria, amor. Acho que a nossa equipe, assim, tá num momento... Desde que eu entrei, na verdade, a gente tem os momentos nossos de muita união. Acho que a gente é muito unido. Então, assim, entregando um trabalho, assim, tipo de dever cumprido. E já com o coração naquela ansiedade de, poxa, tô assumindo mais um compromisso, né? Sim. Que apesar de você saber, de você conhecer como funciona, mas tem os desafios do dia a dia. Sim. Isso faz parte, você tem que ser resiliente, você tem que saber a hora de gritar, a hora de ficar quieto, né? Para você conseguir conduzir uma boa situação. Então, agora é aquele momento de, poxa, ufa, dever cumprido, né? Mas, nossa, ainda tem um compromisso, né? Então, eu falo assim, tem uma responsabilidade. E isso faz a gente crescer muito, conhecer as pessoas muito mais, né? Tornar-se referência daquilo que você faz, porque quando você começa a fazer as coisas com excelência, você acaba tornando-se o posto Petrobras, né? Posto Ipiranga, né? Uhum. Então, eu falo que isso agrega muito. Eu gosto muito quando meu telefone toca, me ajuda, me orienta, me faz isso. Então, eu falo assim que esse... de dever cumprido, eu tô entregando acredito que com bastante maestria, foi muito bem feito, com muito carinho, dei o meu melhor e bora lá, vamos assumir um novo agora, pra gente fazer de novo, fazer diferente, fazer melhor, entregar cada vez melhor, porque assim, não sou só eu, Sim. né? São os demais membros, e quanto mais um cresce, todo mundo cresce, com a certeza. Roda gira, e todo mundo vai estar lá, feliz da vida, e quero que todo mundo esteja na mesma vibe que eu.
Vai estar, com certeza. Mas vamos lá. Presidente ou ST? Vixe, que pergunta difícil. Vixe, os dois têm as suas dificuldades, mas para mim, independente do cargo, é tão fácil quanto. Olha aí, ó. Escutem, por favor, né? Quando eu descer, se o diretor consultor fizer um convite, né? Numa liderança, né? Olha aí, é tão fácil quanto. Tão fácil quanto, gente. Não tem desafio. Se você está proposto, do mesmo jeito que você está proposto a aumentar o seu faturamento, a aumentar a sua empresa, a cuidar dos seus funcionários, ser presidente e ST é o mesmo tamanho. Ai, maravilha. Se você pudesse deixar agora um recado para quem vai assumir agora também como ST, secretário tesoureiro, né? Qual seria esse recado para essas pessoas? Que vocês fizeram a melhor escolha. Se vocês querem aprender realmente, se vocês querem conhecer e fazer essa vivência, vocês estão no melhor caminho. Fizeram a melhor escolha. Vai ser difícil? Vai ser difícil, vai ter desafios, mas o aprendizado, o carinho, o amor, o doar-se é muito maior do que qualquer coisa disso. Então, não se arrependam. Não se arrependam na primeira pedra, né? Porque se a gente insistir na primeira pedra da vida da gente, tá... Mas, assim, é algo que é sensacional. Fizeram a melhor escolha, estão de parabéns e vão lá e rebente. ST leva menos porrada ou mais porrada que presidente? Tudo igual. Vai tudo junto. Quando você decide assumir a responsabilidade junto com o seu trio, na verdade, foi o que a gente fez nessa gestão e vamos fazer na próxima gestão, o peso é igual, porque cada um pega um pouquinho e não fica pesado para ninguém. A gente fala muito sobre isso nos treinamentos, né? Quando cada um entende a sua importância, né? E eu falo do timekeeper ao presidente. Todo mundo. Entende a sua importância, o que precisa ser feito, né? Durante os 90 minutos de reunião, o pós-reunião, todo mundo fazendo aquilo ali que é da tua coordenação, ninguém fica sobrecarregado. Ninguém fica sobrecarregado. Às vezes você acaba ajudando um, aí daqui a pouco, a hora que você precisa, ele tá te ajudando. Então o fardo fica mais leve, né? Não fica tão pesado. É isso. Gleice, queria agradecer. Obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar sua história aqui. Sei que é uma apaixonada pelo BNI, né? E quando a gente entrevista apaixonados pelo BNI, é muito mais fácil. Mas obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos lá, vamos fazer essa equipe crescer, vamos fazer a cidade entender o quanto é importante a gente ter relacionamentos e a gente colocar isso na jogada da nossa empresa. Porque a gente ter relacionamentos, todo mundo cresce, todo mundo faz a coisa acontecer e fica muito mais leve para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha. Pega esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai fazer sentido na vida dele, em que você possa somar na vida de alguém. E até o próximo episódio. Muito obrigada.